Aleluia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, irmão. E da melhor forma possível, gostaria de tentar expressar aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Uma das palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, no livro de 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Pode tocar só o fundo para mim, Marcelo? Timóteo, capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo em forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também dessas coisas. A palavra de Deus, irmão, ela é clara em nos instruir sobre estes últimos tempos. E quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo dizendo sobre esses últimos tempos, ele fala que virão tempos difíceis nos últimos dias. Eu gostaria de estar meditando um pouquinho com você sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre esses últimos dias. Senhor Deus, nesse instante que a Tua palavra seja clara, concisa e forte, Deus. Que a gente venha com clareza, Senhor Deus, tentando estabelecer os princípios da Tua palavra. Que a gente traga, Senhor Deus, e resgate no Senhor, em nome de Jesus, a autoridade primária das Escrituras. Não baseado em conhecimento de homem, mas baseado, Senhor Deus, na revelação do Teu Espírito. Ministra no nosso coração e, em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, irmão. A palavra de Deus, irmão, ela vem falar sobre os últimos dias. A gente começa a meditar acerca desses tempos que nós temos vivido. Quando o apóstolo Paulo fala sobre os últimos dias, ele está falando exatamente da vinda de Jesus. Por quê? Por que ele fala últimos dias? Está trazendo referência a um período onde a remissão total da humanidade será feita, seja pelo juízo de Deus, ou seja, pela salvação dele. Então, quando a palavra de Deus diz últimos dias, irmão, o primeiro entendimento que nós temos que ter é esse: que ou ele está falando de um julgamento daqueles que irão ser lançados no lago de fogo, ou está falando sobre a salvação daqueles que estão servindo ao Senhor. Por exemplo, Jesus diz assim: eu ficarei convosco até a consumação dos séculos. Os discípulos daquela época, talvez eles entendessem que Jesus estaria vindo logo em seguida da sua ascensão. Mas isso não aconteceu, e a esperança da igreja é Cristo vir dos céus e resgatá-lo. E é exatamente esta palavra que fala sobre esses últimos dias, ou quando Jesus fala sobre o princípio das dores. Então, quando o apóstolo Paulo fala também no livro de 2 Timóteo 4, verso 3, olha o que diz o texto. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3,
ele também está instruindo Timóteo sobre os últimos dias. Ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entretendo-se em fábulas. E a fábula é exatamente, irmão, sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre as fábulas cristãs. Queria meditar um pouquinho com você, irmão, nessa palavra, sobre as invenções, as falsidades, as narrativas falsas que ocorreram durante o período apostólico, durante o período do protestantismo e durante os períodos de hoje. Então eu quero falar sobre as falsidades que ocorreram no período apostólico, no período da igreja que surge o protestantismo e no período de hoje. Queria tentar encerrar da forma mais rápida possível, mas queria impactar você, irmão, com essa verdade, e eu queria que você saísse daqui um pouquinho mais edificado daquilo que o Senhor já tem edificado sobre a tua vida. Então, queria ensinar uma palavrinha para vocês, irmão, aqui. Talvez você já deve ter ouvido ela, talvez você já ouviu alguma coisa acerca dela, mas existe uma palavra, irmão, chamada apologética. Apologética. Eu queria que você repetisse comigo essa palavra para guardar na tua cabeça. Apologética. Vamos lá, 1, 2, 3. Apologética. O que é apologética, pastor? Apologética é a defesa. É defender uma verdade que está em mim. Quando criança, você fazia uma birra para sua mãe. Você estava fazendo birra por quê? Por causa de alguma coisa que você queria. Então você fazia o choro, fazia a manha para conseguir aquele objetivo, seja um brinquedo, seja ir passear, seja uma comida. O que você estava fazendo? Você estava defendendo uma ideia. Quando está falando com o teu chefe lá, e você vê que tem alguma coisa errada na equipe, você vê que tem alguma coisa errada ali na situação, você chega e fala para o teu chefe: olha, tal situação está acontecendo, e aí teu chefe fica bravo com você, ele te xinga, ele te humilha, e ainda assim você não desiste da ideia. O que você está fazendo? Você está fazendo uma apologética. Você está defendendo, irmão, uma ideia. E quando nós falamos de ideia, irmão, quantas ideias não fluem na tua cabeça? Quantos negócios aí era para você ter aberto já, irmão, de tanta coisa que já passou aí na tua cabeça? Quantos negócios não fluem na nossa mente? Tem vezes que dá vontade de chutar o balde, irmão. Vai lá e vende o carro, faz um empréstimo no banco. Por quê? Porque você tem certeza que aquela ideia vai dar certo. Essa defesa da ideia, irmão, ela não pode acontecer no mundo, como é que eu posso dizer assim, no mundo metafísico, no mundo onde a gente não toca, tá? Para ser apologética de verdade, ela tem que nascer, ela tem que vir à existência. Então, quando você está pensando num negócio, esse negócio ele está no mundo das ideias. Mas a partir do momento que você põe o plano em prática, é que aquele plano ele vai ser trazido à existência. Tá? Então, existe um grande filósofo chamado Aristóteles, e ele inventou um método. Ele inventou um método que diz o seguinte: a gente tem que trazer luz às coisas. A gente tem que trazer luz às ideias. A mãe desse homem, ela era uma parteira. E ela ali, você sabe que parteira antigamente, 300 anos antes de Jesus, não tinha cesárea. Então uma pessoa ela só tinha parto normal. Cesárea é algo muito recente. Então, quando o Aristóteles ali ficava olhando a mãe dele fazendo parto, sabe, ele ficava olhando a criança nascer de dentro daquela mulher. Presta atenção. Só que ele começou a pensar o seguinte, irmão: aquela criança, enquanto está no ventre da mãe, ela é uma ideia. Não que ela não exista, mas a mãe, ela começa a pensar: como que será essa criança? Ela não está vendo, ela sabe que está ali, mas ela não está vendo a criança. E aí Aristóteles ele traz essa ideia para a filosofia. Ele diz o seguinte: que nós temos muitas ideias que estão aqui, nós projetamos, nós visualizamos,
Mas é somente quando essa ideia ela é trazida à existência que ela nasce. Está entendendo? Então a criança, se ela morre dentro da barriga, ela existiu, mas no mundo das ideias. Ela está ali, ela está no ventre, ela já tem vida. Mas a gente não sabe o que essa criança seria depois de 10 anos. Por quê? Porque ela não foi trazida à existência. Então, quando no ventre da mãe ele começou a pensar isso, ele criou um método e disse o seguinte, que toda a verdade ela é gerada dentro da nossa mente. Antigamente os gregos acreditavam que era dentro do estômago. Então ele diz o seguinte, que toda a ideia é gerada aqui dentro. A partir do momento que ela é trazida à existência, ela tem que ser provada. Tá? Então, por exemplo, se você hoje vai fazer um exame de sangue, eu pego aquele tubinho vermelho ali, eu olho para ele, chego para o Kevin e digo assim, Kevin, você está com uma infecção muito grave. O Kevin fala, mas como é que você sabe que eu estou com uma infecção muito grave? Não, só de olhar o teu sangue aqui, eu já vi todas as infecções que você está aqui. É assim que é feito o exame? Não. Você tem que pegar o sangue, levar para o laboratório, passar numa maquininha lá que gira milhões de vezes ali. Para quê? Para coagular o sangue. Depois disso, é levado dentro do microscópio, olhado lá e visto lá, o Kevin está com uma infecção tal e tal. E aí, depois disso, ele traz um papelzinho que tem todo o resultado resumido ali do que tem, os glóbulos brancos, os vermelhos e tal. E aí sim, se chega para o médico, mostra para ele lá e diz, agora eu estou com infecção, que tipo de antibiótico eu tenho que tomar? Era isso que Aristóteles ele dizia o seguinte, que toda ideia ela tem que ser provada. 1 mais 1 tem que ser 2. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a trazer sobre as pessoas os questionamentos sobre aquilo que elas pensavam. E aí, quando o apóstolo Paulo ele chega para Timóteo, ele diz o seguinte, que nos últimos tempos seriam levantados pessoas que teriam coceira nos ouvidos. Olha o verso 3, ele diz, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, ele diz assim, surgirão pessoas nos últimos tempos que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E olha o que diz, verso 4, e eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando o apóstolo Paulo está falando disso, ele está falando que vai surgir ideias. Vai surgir ideias. E essas ideias, elas serão trazidas à existência. E essas pessoas que estão trazendo essas ideias, são pessoas que criam essas ideias em fábulas. O que é fábula, pastor? É uma mentira. Fábula é uma invenção falsa. Entendeu? Surgirão pessoas que eles irão inventar ideias. E aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando de um grupo que estava surgindo, ele estava sendo criado nessa época, mas que ele criaria força. A Bíblia diz que nos últimos tempos sobreviriam pessoas que o que aconteceria com elas? Seriam mais amigos do mundo que amigos de Deus. Surgiriam pessoas que seriam pessoas imorais, que seriam pessoas que teriam prazeres no pecado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas por que o apóstolo Paulo está escrevendo isso a Timóteo? Porque toda a escritura ela tem um propósito. Ela tem um propósito para aquela época, tá? Ela tem um propósito para a nossa época também. Mas o apóstolo Paulo estava falando isso para Timóteo por quê? Naquela época, irmão, estava uma bagunça total na igreja. Você acha o seguinte, que as pessoas chegavam no culto, pegavam a Bíblia deles, abriam a Bíblia e diziam, glória a Deus, vamos lá para o livro de Esther, vamos lá para o livro de Gênesis. Você acha que era assim os cultos, mas não era, não, irmão. A Bíblia ela foi formulada como ela é hoje. Lá no ano de 325, ali, no Concílio de Nicéia, foi estabelecida a Escritura do jeito que ela é hoje. Naquela época, irmão, tinha alguns fragmentos de alguns textos.
Bem-aventurado era a igreja que tinha uma carta de um apóstolo. E eles meditavam nessas cartas, eles meditavam nos conceitos, e basicamente naquela época, irmão, dentro da igreja, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então tudo que eles tinham que conhecer acerca de Deus estava no Antigo Testamento. Então, todo pastor que era levantado na igreja, como Timóteo está aqui na carta dele, ele era pastor na igreja de Éfeso. Tá? E ele é colocado nessa igreja para quê? Para doutrinar essa igreja. Por quê? Por que Paulo colocou um menino de 16 anos, irmão, para pastorear a igreja dele? Porque esse menino, irmão, a partir dos 5 anos de idade, começou a andar com Paulo. A partir do momento das viagens missionárias, ele falou: Timóteo, vamos junto comigo para você aprender. Ele ouvia aos pés de Paulo, irmão, a interpretação do Antigo Testamento. Então, quando ele é colocado como pastor de uma igreja, esse menino é colocado ali, irmão, com base, com estrutura. O apóstolo Paulo mesmo fala na sua segunda carta, dizendo: não despreze o dom da tua mocidade. E ele é colocado ali, irmão, só que está começando a surgir em Éfeso algum povo que está criando fábulas, chamado gnósticos. Quem eram esse povo? Eles eram filósofos, irmão. Pensa comigo, irmão. Eles estão dentro da Grécia, berço da filosofia. Tá? Éfeso é uma igreja que está dentro da Grécia. E quem eram as pessoas que frequentavam os cultos? Eram pessoas que a sua entendimento, as suas ideias eram baseadas na filosofia. Então, todas as vezes que o apóstolo Paulo ia nessa igreja, todas as vezes que Timóteo se levantava ali para ministrar a palavra, ele se levantava para se posicionar diante de toda a ideia falsa que aqueles cristãos de Éfeso tinham. Então, como que ele fazia? Por exemplo, os gregos acreditavam em deuses. A maioria deles eram politeístas, pessoas que tinham um Deus para o mar, tinham um Deus para o céu, tinham um Deus para a terra. E o Timóteo se levanta e ele lê alguns textos do Antigo Testamento e começa a pastorear ele, dizendo: olha aqui, só há um Senhor e Deus. Não existe outro Deus além dele. E ele vai ensinando, baseado no que? No Antigo Testamento. Só que começou, irmão, a surgir um povo que começou a dizer o seguinte: ei, Timóteo, mas esse Jesus é Deus mesmo? Esse Cristo que você está falando aí, ele não pode ser Deus, Timóteo. E o Timóteo começou a ser questionado acerca da divindade de Cristo. E eles diziam para Timóteo: Timóteo, Jesus, cristão da época, não é Deus. Jesus é o ser humano normal que, de uma forma milagrosa, ele tem uma criação diferente de nós, mas ele é um ser humano normal. Segunda ideia que eles tinham, irmão, é que Jesus não morreu na cruz. Quem morreu lá foi outra pessoa. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele não pode morrer. Ele é o Messias. E eles diziam o seguinte também: que essa matéria, essa pele aqui que está sobre nós, essa pele ela é do diabo, ela é maligna. E ela prende a divindade que existe em nós, que é a nossa alma. Então, dentro dessa existência que nós estamos aqui, nós somos uma alma perfeita presos num corpo depravado. E que Jesus ele veio fazer o que? Ele veio libertar essa alma. E eles diziam também que há dois deuses que criaram o mundo. Existe um Deus grande e um Deus pequeno. O Deus grande é o Pai de Jesus e o Deus pequeno é Satanás, que dá a criação à terra, que dá a criação à matéria. Quando o homem cai, ele é revestido nessa natureza maligna. Essas eram as fábulas que estavam sendo pregadas dentro da igreja do Timóteo, irmão. Como que Timóteo vai pregar contra isso? Como que Timóteo vai contra essas heresias? É fazendo o quê? Apologética. Defendendo o quê? A verdade.
Como que Timóteo defenderia a verdade, irmão, se ele não tinha o Evangelho de Mateus, se ele não tinha o Evangelho de Lucas, se ele não tinha o Atos dos Apóstolos? Como que Timóteo vai defender o Evangelho puro de Cristo diante de tais heresias? Ele pega o Antigo Testamento, pega todo o ensinamento que o apóstolo Paulo deu para ele e ele vai contra. E todas as vezes que ele tem uma dúvida, ele manda para o seu mestre Paulo, que está preso, e diz: ô Paulo, resolve esse teó aí, que eu não sei o que responder para o povo. O povo está saindo da igreja, o povo está se desviando e está aderindo a essas fábulas. Aí o apóstolo Paulo escreve a primeira carta ao Timóteo e a segunda carta de Timóteo. Para quê? Para que Paulo escreve essas cartas? Para defender a autoridade da Escritura. E você lê na carta de 2 Timóteo 3,16. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Você vai ver algo que ele escreve para Timóteo. Olha o que ele diz no verso 16. Ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Olha o que ele diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que ele está falando para Timóteo? Timóteo, diante de tais heresias, você usa o texto. Mas que texto, Paulo? Pega o Antigo Testamento e diante de todo o ensino que eu te dei, você vai interpretar o Antigo Testamento baseado na visão de Cristo. Então a primeira coisa que Timóteo vai contra os gnósticos é o que? A divindade dele. Jesus é Deus, irmão? Essa é a pergunta que a igreja queria a resposta. E aí o Timóteo vai para o Antigo Testamento e vai tentar provar que o Messias tinha que ser Deus. E aí ele vê o Salmo que diz o seguinte: e da eternidade da ordem de Melquisedeque virá o Salvador. E aí ele vê a canção de Davi dizendo: o meu Senhor disse ao meu Senhor. E aí ele pega todos esses contextos: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele vai pegando todos esses textos e vai trazendo para a igreja dizendo: ó, nesses textos Deus está falando façamos, mas fazer com quem? Ele está falando para o Messias que está do lado dele. Vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. E ele começa a pegar o Antigo Testamento diante da visão de que Cristo está ao lado de Deus. Segunda coisa que ele fala, irmão, é que Deus, ele cria tanto o bem quanto o mal. E aí ele pega o texto de Isaías: eu sou o criador do bem e do mal. E aí ele destrói o segundo argumento. E ele vai trazendo, irmão, a apologética diante das heresias. Por quê? Porque que a igreja, ela precisa ser reformulada desse jeito. Por quê, irmão? Porque teve muita coisa que estava entrando dentro da igreja que estava a corrompendo. E aí Paulo fala para ele o seguinte: ei Timóteo, somente diante da Escritura é a verdade. Não existe verdade fora da Escritura. Mas surgirão uns aí que terão fábulas, eles vão pegar a Bíblia, irmão, e eles vão ter ideias em cima da Bíblia e vão montar doutrinas falsas baseado no ensinamento que você dá, irmão. E aí o que você, cristão, tem que fazer diante disso? Você tem que defender a ideia verdadeira de Deus. E a palavra de Deus diz que esses gnósticos, irmão, eles foram excomungados da igreja, eles foram retirados da igreja. Segunda coisa, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo de número 1. Acompanha comigo lá. Glória a Deus. João, capítulo de número 1, verso de número 14. Outra visão que eles tinham, eles diziam assim que a matéria, o corpo do homem, ele é corrompido pelo um Deus menor. E aí João, quando ele escreve o Evangelho dele, no capítulo de número 1, verso 14, ele diz assim: e o verbo
se tornou carne e habitou entre nós. Por que João ele é enfático nisso, Kevin? Porque os gnósticos diziam o seguinte, que Jesus não tinha uma carne igual a mim, igual a sua. Por que Paulo escreve ao Filipenses capítulo 2, dizendo, ele mesmo subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se desfez da sua glória e habitou em corpo de homem. Ele dá uma ênfase nisso. Por quê? Porque diante dos gnósticos, Cristo não tinha matéria igual a minha e a sua. Por isso que o apóstolo João escreve na sua primeira carta dizendo, todo aquele que disser que Jesus não veio em carne, seja anátema. Ele não é filho de Deus. Por quê? Porque os gnósticos estavam com essa ideia. Toda a carta, irmão, escrita aos romanos, toda a carta escrita aos filipenses, aos colossenses, aos tessalônicos, são cartas de defesa diante da verdade. Tito, são cartas que o pastor aqui estava complicada a situação dele, irmão, diante da igreja. E os apóstolos escrevem essas cartas para dar um direcionamento, para dar uma visão para o pastor, dizendo, olha, para você tratar desse assunto, você tem que tratar desse jeito. Para se tratar desse assunto, você tem que tratar desse jeito. Então, todas as cartas, elas são visões doutrinárias de santidade ao Senhor. Eu disse aqui no início do culto que Deus, Ele não vai receber o teu culto se lá fora você não andar da forma que lhe agrada, da forma que Ele quer que você ande. Então, essas cartas do apóstolo Paulo, esses evangelhos que foram escritos por esses homens, são o quê? São instruções para nós de como Deus quer ser agradado. Para quê? Para nós sermos servos dele, sermos filhos dele. Então, todas as vezes que surge uma doutrina falsa no nosso meio, o que nós temos que fazer? Nós temos que defender a verdade de Deus. Nós temos que defender a ideia verdadeira e santa do Senhor. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu for fazer isso, eu vou ter que brigar com o meu mundo. Porque todo mundo tem uma opinião acerca de Deus. Aí que está o problema, irmão. A tua opinião acerca de Deus não vale de nada diante dele. A opinião que você tem acerca de como que Deus quer ser agradado, quando você chegar diante dele, lá no julgamento final, irmão, você disser assim, eu achava que o Senhor se agradava disso na minha vida, Deus vai falar, mas tantas vezes você ouviu na minha palavra que eu não me agradava. Você tantas vezes ouviu de pregadores, de ministros do evangelho, dizendo que eu não me agradava. Por que você não fez? A tua opinião acerca de Deus, irmão, não vale nada. E é isso que eu quero ministrar, irmão. Sobre um cristianismo baseado em quê? Fábulas. Em opiniões de homens. Em ideias humanas. Em pessoas, irmãos, que pegaram a Escritura e fizeram ela se torcer. Sabe para que eles torceram a Bíblia? Para falar de uma verdade que na Bíblia é imutável. Só que aí eles pegaram a ideia deles aqui no mundo metafísico e eles pegaram ela e meditaram na Bíblia e eles tentaram perverter o texto, perverter a Escritura para quê? Para trazer uma verdade que é mentira. Porque todas as vezes, irmão, que você se depara com uma mentira, você cita o texto e a pessoa não tem texto para provar, não tem argumento, porque o texto é claro. A palavra de Deus, ela é clara. E aí quando a gente ouve esse tipo de situação, o que você faz? Deus não é para ser debatido. O que você não debate na tua vida que você aprendeu? Política e religião. Por quê? Porque cada um tem a sua. Olha a verdade de Satanás sobre nós, irmão. Por que você não debate sobre política? Porque cada um tem o seu preferido. Por que você não debate sobre religião? Porque cada um tem uma opinião acerca de Deus. Estão criando fábulas, irmão. Porque a Bíblia é uma. Mas por que nós temos tantas igrejas? Sabe por que nós temos tantas igrejas?
Porque eles torceram a Bíblia. E todas as vezes que você torce a Bíblia, irmão, você cria uma verdade que é tua. Você cria uma verdade que não é de Deus, ela é tua. E o propósito de Deus, irmão, era trazer esta verdade através de Cristo. É por isso que João, capítulo 8, ele diz: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Libertar do quê, pastor? Libertar da mentira que existe em mim. Você acha, irmão, que a maneira como você vive está agradando a Deus? Aí você pega a Escritura e você lê ela corrido, e você vai ver que tem muita coisa na tua vida que precisa ser consertada. Você tem uma opinião dizendo assim: olha, a maneira como eu vivo, eu não brigo com a minha esposa, meus filhos são uma bênção, eu sustento a minha casa com meu salário, eu vou para o céu, irmão, porque eu faço coisas boas. Aí você pega os textos de Paulo, como a carta aos Gálatas, e Paulo começa dizendo: olha, irmão, aquele que não tem o fruto do Espírito Santo, ele tem o fruto da carne. Porque o fruto do Espírito Santo é longanimidade, é amor. Aí você fala: mas eu amo meus filhos. Só que quando o apóstolo Paulo está falando assim, você tem que amar o Senhor, ele está citando Deuteronômio no capítulo 6. Aí quando você vai para Deuteronômio no capítulo 6, você vai se deparar com um texto que Jesus expressa dizendo assim: ame ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Aí você fala: mas que força é essa? Aí você tem que meditar no texto. Aí ele diz: ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma. Aí ele diz: ame ao Senhor teu Deus com tudo aquilo que você é. Aí você vê que você não cumpre o texto. Aí você me diz assim, na parte B do mandamento de Jesus: e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você fala assim: então o meu próximo não é só a minha casa, não é só os meus parentes. O meu próximo é aquele que passa comigo na rua e que eu fecho o vidro do carro para não falar com ele. O meu próximo, irmão, é aquela pessoa que está ali mendigo e eu estou bem vestido aqui e eu não dou roupa para ele vestir. Meu próximo é aquela pessoa que eu vejo que está ali passando sede, eu não vou lá e compro uma água para ela, não como uma coca para ela. Meu próximo, irmão, são pessoas que estão ao nosso lado e que você não quer perguntar. Sabe aquela pergunta, irmão? Todo mundo já fez essa pergunta para alguém: como que você está? Já fez essa pergunta, irmão? Mas eu quero que você seja sincero comigo. Você quer saber como é que a pessoa está mesmo? Porque quando você pergunta para uma pessoa como que você está, e a pessoa começa a abrir o coração dela dizendo: aconteceu uma situação tão desagradável, você não quer saber como é que a pessoa está. Você está perguntando porque é uma pergunta retórica, porque todo mundo diz que está bem. Mas você não quer saber como é que ela está. Então descumpre o segundo texto: quando eu não me importo com as pessoas. Porque eu estou criando fábulas, né? Essa pergunta que eu faço para as pessoas: como que você está? É uma fábula que eu criei, porque eu não quero saber da tua vida. Eu não quero saber dos seus problemas. Eu já tenho os meus. Eu já tenho meu problema com a minha esposa, com a minha casa, com o meu dinheiro. E aí você vai vir e vai lançar mais problemas sobre mim. Não quer saber, só quer saber como é que você está. Mas eu quero que você responda aquilo que eu quero ouvir. Eu estou bem. Eu não quero saber se você tem comida. Eu não quero saber se você tem necessidade. Eu quero saber que você me responda conforme eu te perguntei. E eu estou bem. E aqui o assunto encerrou. Acabou. Então você não cumpre os dois mandamentos. Então tem alguma coisa errada no teu evangelho. Por quê? Por que está errado esse negócio que você está crendo? Porque são fábulas. Porque o evangelho de Jesus Cristo é se doar. O evangelho de Deus, de verdade, não é se doar. É doação. Aí você fala o seguinte: mas aí eu sempre vou levar, pastor? É só eu que vou ser esmurrado? É só eu que vou apanhar? É só você, irmão. Estava conversando com o irmão um dia, e ele disse para mim assim, olhei para ele e falei: irmão, deixa quieto. Estava falando sobre negócio, assim, negócio. O preço tinha mandado embora,
e ele ia entrar na justiça para poder receber. Falou: a empresa foi muito injusta comigo. Eu falei: irmão, deixa quieto. Ele falou: pastor, mas como assim eu vou deixar quieto? Eu falei: deixa quieto, irmão. Falou: mas daí eu vou ser injustiçado. Eu falei: na eternidade a gente resolve esse negócio, porque a Bíblia diz: de Deus é a vingança. Ele disse: eu não vou deixar quieto não, vou entrar. Ele foi lá e colocou na justiça. E aí a pergunta é a seguinte, irmão: até que ponto nós somos cristãos nessa situação de sermos injustiçados, quando nós somos injustiçados numa coisa? Qual é o teu posicionamento? Quando falam mal de você, o que gera aqui dentro do teu coração? Eu vou entupir essa pessoa. A hora que eu encontrar esse camarada, eu vou dar tanto na cara dele. Quando ouvem falar mal de você, irmão, aquela ira, aquela coisa que não deixa você dormir. Que personalidade é essa que está dentro de nós? É as fábulas do Evangelho, irmão. Porque deixar quieto quando nós somos injustiçados é muito difícil. E esse é o Evangelho puro e simples. Quando você é colocado numa posição que você não fez nada de errado, e mesmo assim, José, você é lançado dentro da cova, e você não fez nada. Eu quero ver você atuar como José, quando Deus te coloca numa posição onde você pode destruir os seus inimigos. E você olhar para ele e dizer assim: agora sim, agora eu vou arrebentar você no meio. Você vai cantar o sabor de mel para ele. Vai se arrepender e vão ver-me na bênção. Porque um dia eles me humilharam lá, mas agora eu estou na bênção e eles vão se arrepender do que eles fizeram para mim. Era esse tipo de heresia, irmão, que estava surgindo naquela igreja. Era esse tipo de ideia que estava contaminando a igreja. E aí, tempo voa. E aí a igreja, irmão, ela vai crescendo, ela vai criando corpo, ela vai se estruturando, ela vai formando o cânon, ela vai formando as suas doutrinas, como a doutrina da Trindade, ela vai sendo elaborada como igreja católica universal primeiro, depois igreja ortodoxa, depois igreja católica apostólica romana, e ela vai se dividindo nos impérios. E ela vai, irmão, introduzindo conceitos gregos dentro da igreja. Ela vai interpretando a Bíblia de uma forma totalmente prostituída. Por que prostituída, pastor? Porque agora vai sendo instituído lideranças na igreja que não são bíblicas. Que tipo de liderança que são colocadas dentro da igreja? Por exemplo, o Constantino, ele foi colocado como bispo dos bispos. O imperador romano, ele era considerado o bispo dos bispos. Por quê? Porque agora a igreja se funde com o império. E quando ela se funde com o império, toda a ideia do império começa a ser introduzida dentro da igreja. E agora o que os teólogos começam a fazer? Eles começam a interpretar a Bíblia conforme aquilo que eles estão vivendo. Por exemplo, começam a entender que os reis eram como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque eles não tinham como criticar o império. Por quê? O imperador era totalmente, irmão, prostituído. A maioria dos imperadores de Roma, eles são homossexuais. E a Bíblia é clara em dizer, irmão, sobre este pecado. Só que a igreja não criticava o império como ele tinha que ser. Se eu não critico, eu assumo a ideia. Eu me fundo ao pecado. E agora o Império Romano começa a mandar dentro da igreja. Ele começa a colocar quem ele queria dentro da igreja. Por exemplo, a instituição do papado, ela foi colocada pelo Império Romano. Chegou uma época na igreja que tinha 4 papas. Porque o império tinha se dividido e cada império tinha o seu papa. E aí, a teologia, ela faz o quê? Ela se contorce a Bíblia, ela contorce a Escritura para quê? Para defender uma verdade, que na verdade não é verdade. É uma fábula. Eles começam a interpretar textos que os pais da igreja, como Clemente de Alexandria, como tantos homens da primazia dos primeiros séculos da igreja defenderam, como Inácio,
como Atanásio, como Agostinho mesmo defende as ideias. E esses homens, eles contorcem na Escritura e introduzem uma coisa chamada indulgência. Por quê? Porque o imperador queria, irmão, que a igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro, que hoje está dentro do Vaticano, ela fosse emoldurada em ouro. E a igreja, ela institui a indulgência no século XIII, onde os padres como John Wycliffe, John Hus, Guilherme Savonarola, eles se levantam contra a própria igreja, dizendo assim: o que vocês estão fazendo está errado, cara. O que vocês estão instituindo para crescer como o império está errado. Quais eram os argumentos que os cobradores de impostos estavam colocando sobre o povo? Era esse. Na encíclica papal do Leão X, irmão, ele instituiu dizendo que as indulgências, todo o valor pago pela indulgência, seria remissão de pecados. Então o que seria que fazer? Você teria que ir até um lugar onde vendia indulgência e você comprava um documento papal, e dentro desse documento havia a remissão de todo o pecado da sua família que já estava morta e de toda a sua família que estava viva e de você mesmo. Mas cada vez que você fosse, por exemplo, assim, morreu lá o meu pai, eu tinha que ir lá e pagar uma indulgência pelo meu pai. Aí eu tinha que pagar uma indulgência pela Samanta, pela Adriana. Por quê? Porque cada pessoa da minha família ele tinha que pagar uma indulgência. Só que isso não tem conformidade na Bíblia, irmão. Olha o que a palavra de Deus fala sobre Jesus falando de Lázaro e o rico. Ele diz assim que não existe mais ligação entre esse mundo e o mundo dos mortos. Naquela época foi instituída esta lei. Por quê? Porque eles contorcem a Escritura. Só que aconteceu algo, irmão, no século XVI, onde Martim Lutero se levanta, um padre católico, e ele se posiciona diante dessas heresias. Só que ele não vai sozinho, ele vai junto com alguns grandes príncipes da época. E uma das grandes erros da igreja foi o quê? Eles pegaram a Bíblia e eles disseram o seguinte: a Bíblia pertence à igreja. Nenhuma pessoa pode ter a Escritura. Eles manipulam a Bíblia. Primeira coisa, irmão, a Bíblia só era escrita em latim. O povo não falava latim, irmão. Cada povo tinha a sua linguagem. Um falava alemão, outro falava inglês. Mas a Bíblia está em latim, pela tradução de Jerônimo. Somente quem lia latim e falava latim podia ler a Escritura. E para você ler a Escritura, irmão, você tinha que ser formado em teologia e estar fazendo doutorado em teologia. Nem todo teólogo tinha contato com a Bíblia. Você tinha que estar fazendo um doutorado em exegese para poder ler a Bíblia, irmão. É por isso que o tradutor da Bíblia, padre John Wycliffe, da Inglaterra, ele teve um contato com a Escritura e ele começou a traduzir a Bíblia, Kevin. E quando ele se deparava com textos da Bíblia que iam contra a visão da igreja, ele se levantou e disse: cara, eu estou irado com isso, porque a Bíblia diz uma coisa e a igreja diz outra. John Hus, irmão, tradutor da Bíblia também. Por que só esses homens se levantaram? Por quê? Porque só eles tinham lido a Bíblia. Aos padres era ensinado a fazer somente a missa, mas eles não tinham contato com a Escritura. Martim Lutero foi ter contato com a Bíblia depois de 30 anos formado em teologia. Só que quando ele tem um contato com a Bíblia, ele diz: esse negócio não vai ficar barato não, eu vou me levantar contra a igreja. Só que ele se levantou, irmão, junto com os príncipes. Junto com os príncipes, e aí ele tem proteção, ele vai junto. E quando ele começa a questionar os bispos, eles não têm argumento. Por quê? Porque ele está com a Escritura na mão, e ele abre o texto e mostra para o bispo e diz assim: está aqui, irmão. Aonde que está na Bíblia que tem que ter indulgência? Nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E as pessoas estão ali para matá-lo.
Martinho Lutero se levanta contra isso. Ele diz que o homem, ele não precisa pagar por sua salvação, mas que Cristo pagou pela nossa salvação na cruz do Calvário. E a igreja excomunga ele. O Papa Leão X faz um documento e excomunga Martinho Lutero da igreja como padre. Só que agora, irmão, ele não está sozinho. O príncipe de Wittenberg leva ele para um lugar, irmão, onde acontece a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Ele demora mais de 5 anos para fazer a tradução do Novo Testamento, do original, do grego, do hebraico, irmão, para trazer para o alemão. E esses dias eu estava buscando alguns documentos católicos dessa época e eu ouvi um padre falando uma coisa errada, uma informação errada. Ele disse que Martinho Lutero ele traduz a Bíblia de Jerônimo, a Vulgata Latina, para o alemão. Só que ele não usou a Vulgata Latina do alemão. Ele usa os documentos originais dos judeus e usa os documentos originais do grego. Por quê? Porque a Vulgata Latina de Jerônimo tinha 9 livros a mais, que é a Bíblia Católica hoje. A Bíblia Católica hoje ela tem 9 livros a mais. Por quê? Por que ela contém esses livros? Porque são tradições históricas dos judeus. E só que no Taná não está esses 9 livros. Por quê? Porque eles não são sagrados, irmão. Eles são contos históricos. Eles não são sagrados, eles são contos históricos. É a mesma coisa eu pegar a história dos hebreus de Flávio Joséfo e lê-lo. E aí eu pego o texto de Flávio Joséfo e eu começo a criar doutrinas a partir desse livro. Irmão, esses 9 livros não estão dentro do Taná. E quando ele não está dentro do Taná, o que a igreja faz? Ela introduz esses livros para quê? Para formular doutrinas. Para formular doutrinas. Uma das doutrinas que eles formularam através desses livros foi a indulgência. Porque no livro de Macabeus está escrito que um homem foi diante um túmulo de um morto e prestou serviço a ele, e ele viu este homem que prestou essa indulgência, essa reverência, ele entrar no céu. Só que não é um livro sagrado. É a mesma coisa eu pegar o livro de Enoque e basear toda a teologia dele. Pegar o Evangelho de Maria Madalena e basear todo o Evangelho nele. Não dá. Como livro histórico, amém. Mas como livro sagrado, não dá. O Martinho Lutero pega tudo isso, toda essa teologia, ele faz o quê? 95 teses e coloca na porta da igreja. Só que um dos erros que Martinho Lutero fez foi o seguinte: ele abriu a porta do inferno. Por quê? Porque Martinho Lutero ele diz o seguinte, irmão, que a igreja ela é salva por causa de Cristo. Sabe como que a igreja recebeu isso? Eles disseram: agora nós não precisamos mais nos santificar. A igreja, irmão, ela saía da missa e ela ia para o bordel. As irmãs da igreja se prostituíam nas ruas para conseguir dinheiro. Os homens iam embriagados para o culto. Porque agora não preciso mais pagar indulgência, não preciso mais fazer nada, porque eu já estou salvo. Está entendendo? Sempre o diabo agindo de formas aonde ele perverte a verdade. Martinho Lutero foi tentar ir contra algo que ele mesmo cria um demônio através disso. Porque agora a igreja não precisa mais se santificar. Nós já somos salvos. E a partir de Lutero, irmão, começa o protestantismo, começa uma visão da igreja além do catolicismo romano. E aqui está a dificuldade, irmão, do desconcerto. Porque começa a haver muitas igrejas evangélicas, começa Calvino, começa John Knox, começa Lutero, e vai indo. E uma das doutrinas criadas, que tem uns irmãos que gostam muito dessa doutrina aqui, é a doutrina da predestinação. Por que Calvino cria essa doutrina?
Por que Calvino cria? Porque a igreja estava prostituída. Olha o motivo por que Calvino cria essa doutrina. A igreja estava devassa. Ele diz o quê? Que só serão salvos aqueles que forem santificados. Mas você pode chegar lá diante de Deus e você não ser um escolhido. E aí ele estabelece um princípio na igreja, dizendo assim: irmão, você tem que se santificar de uma forma exclusiva. Aí se criam os puritanos. Pessoas que se separavam totalmente do mundo, irmão. Pessoas que se distanciavam totalmente da sociedade para fazer o quê? Para se santificar. E Calvino cria essa doutrina da predestinação, dizendo: mas vai que mesmo você sendo santo, você não é escolhido. Aí quando você chegar lá diante do céu, você vai olhar para Jesus e dizer assim: ô Senhor, eu operei milagres, maravilhas, preguei o evangelho, mas você nunca foi meu. Por que Calvino cria a predestinação? Para trazer medo sobre a igreja, e através desse medo a igreja se purificar. E aí acontece algo dentro da igreja, onde a igreja recebe o primeiro impacto do Espírito Santo depois de 1500 anos. Surge um inglês de 2 metros de altura, seco, na Inglaterra. E quando ele está lá, irmão, ele escreve um sermão de 19 páginas, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E quando Jonathan Edwards começa a ministrar este sermão lendo, ele não está pregando igual nós aqui, ele está lendo. A história fala que os irmãos começaram a se agarrar em pilares. A história conta que as pessoas que estavam ouvindo Jonathan Edwards pregando, irmão, as visões espirituais delas foram abertas e elas viram o inferno debaixo dos pés delas. E as almas das pessoas mortas clamando por salvação. O grande testemunho, você pode pesquisar na história do século XVII, no primeiro grande avivamento, aconteceu através de Jonathan Edwards. Fechou as cadeias. Os bares fecharam na cidade, porque todas as vezes que Jonathan Edwards ia pregar, estava toda a cidade lá para ouvir. Houve uma tamanho conversão, assim como em Atos capítulo 2. Por quê? Porque agora o povo começa a voltar, irmão, para a doutrina. O povo começa a buscar de novo aquilo que é verdade. Eles começam a se desfazer de coisas. Havia coisas que eram vendidas pela igreja, como o corpo dos 19 apóstolos, irmão. Como a cabeça de João Batista, só que a cabeça de João Batista foi dividida em 5, irmão, porque tinha um crânio em cada canto da sociedade. E isso era muito caro, isso trazia muita rentabilidade na igreja. E as pessoas que tinham essas coisas, elas começaram a se desfazer dessas coisas. Por quê? Porque a palavra foi entrando, irmão, e foi purificando. A palavra foi penetrando. E eles começaram a retirar das suas casas, da sua rotina familiar, aquelas coisas que eram fábulas. E aí a igreja ela começa a criar corpo. A igreja protestante ela começa a criar corpo. Ela começa a criar vida. Só que mesmo assim sempre surgem as heresias. Surge o liberalismo. Surgem várias visões da igreja. De dentro da igreja começou a brotar, irmão, heresias. E aí, quando a igreja chega, irmão, no segundo grande avivamento feito por Charles Finney, terceiro avivamento feito por John Wesley, nós chegamos na nossa igreja, a Assembleia de Deus, impactada pelos irmãos moráveis, impactada pela visão wesleyana. Nós chegamos com missionários nos Estados Unidos, no século XVIII, XIX, que estão começando a trazer esse avivamento da Europa. O que eles tinham, irmão, aqui? Eles tinham batistas que tinham um conceito teórico, mas quando esse avivamento ele começa a entrar, a história fala que esse avivamento começou a gerar almas convertidas. As primeiras almas impactadas foram os escravos, pessoas que não tinham nada, irmão. E esse é o evangelho que
Você vai ver Jesus falando: ei, Senhor, obrigado, Deus, que o Senhor não revelou o Evangelho aos ricos e aos poderosos, mas sim aos pequenos, aos iletrados. E quando Jesus ele fala esse texto, irmão, primeiras pessoas a serem impactadas desses avivamentos são esses. E aí, esse avivamento ele vai descendo, irmão, como um rio, porque ele começa nos Estados Unidos e desce para o Brasil. E hoje, nós somos participante de uma apologética, de uma defesa diante de heresia. No nosso tempo que nós estamos vivendo, nós somos descendentes de pessoas que se posicionaram diante de heresias. Mas quais heresias que estão surgindo no nosso tempo? Esses dias eu vi um pastor que se denominava profeta. Ele pegou um balão e soprou dentro do balão e amarrou o balão e disse assim: a partir de R$100 você pode ter o sopro do profeta. E quando você estourar o balão dentro da tua casa, o sopro do profeta vai estar dentro da tua casa. Porque quando eu soprei dentro desse balão, os átomos que estavam em mim, o ar que estava dentro do meu peito, foi como quando Deus soprou dentro de Adão e disse: Adão, viva! Então, a partir do momento que você estourar o balão dentro da tua casa, vai haver vida na tua casa. Está entendendo a perversão do texto? Eu ouvi, irmão, cantores fazendo coisas devassas, irmão. E a gente estava escutando os caras. Eu vi cantores dizendo assim: se não caiu meu cachê no banco, eu não subo no púlpito. E nós estamos lá ovacionando Thales, Suelen e Jefferson. E eu cito o nome por quê? Porque a Bíblia declara para mim citar. Sabe essa menininha aí que está pregando, irmão, dentro das igrejas, uma teologia cult? Irmão, para de ver o vídeo dessa menina, cara. Pastores, parem de convidar essa menina para a igreja. Por quê? Porque a igreja tem que ser santa, irmão. Nós temos que repreender os hereges. Sabe David Leonardo? Sabe Pablo Marçal? Teologia coach, irmão. Não tem nada de Bíblia. Só foi debater Bíblia com esses caras. Vai ser igual o Leonardo Salles, quando foi interrogado pelo pastor, que através de conversa, através da maiêutica, descobriu que quando foi questionado pela escritura, ele não sabia o texto. Ele não sabia o que responder no texto. Sabe por quê? Porque o pastor não lê Bíblia, irmão. Não conhece a história da igreja. Não foi moldado conforme a escritura. Então a gente vai dando like, vai dando views ali para a pessoa, vai dizendo: olha lá, vai fazendo chacota, vai fazendo um monte de coisa. Vocês já viram esses críticos no YouTube? Você já percebeu que eles pegam somente famoso? Por quê? Porque o que eles querem, na verdade, é dinheiro do YouTube. Eles pegam a carruagem da heresia, irmão, e eles estão se compactuando com isso. Por que eles não criam canais onde transmita a verdade? Por que eles têm que pegar e enganjar a mentira para mostrar a verdade? Porque a mentira está o quê? Está em fama. Está com ídolos. O que eu tenho que fazer, pastor? Cria uma verdade a partir disso, irmão. O rabino Ron Horowitz, irmão, ele fez um canal onde ele não traz crítica a pessoas, ele só mostra a verdade. Mesmo ele não acreditando em Yeshua, irmão, ele tem 1 milhão de pessoas que participam do canal dele. E ele não precisa estar criticando pessoas, ele só prega a verdade. Por que para mim ter views eu preciso criticar alguém e eu não posso partir para a verdade? Por quê? Porque na verdade, se eu não faço isso, eu não estou na verdade. A Bíblia diz: conhecendo a verdade, ela vai te libertar, irmão. A partir do momento que eu expresso a verdade de Deus, as pessoas que têm sede pela verdade chegarão em mim. As pessoas que têm desejo pela verdade chegarão até a verdade. Porque quem está mostrando a verdade é o dono da verdade. Mas um dia, irmão, todas essas pessoas estarão diante dele.
E diante dele não tem nada que foi feito que não há de ser revelado. Vai ser revelado a intenção do coração dessas pessoas que estavam no gospel por causa do dinheiro, que se diziam evangélicos para cobrar 40 mil por show, para cobrar 1 milhão por show, para pregar em igrejas que com menos de 2 mil, 3 mil membros eles não pregam para não queimar o filme. E eu respondo, igual o Trovão respondeu para o pastor: ei, Trovão, para de pregar essas igrejas pequenas. Ele disse: sabe o que queima o pastor, irmão? Que queima o pastor é adultério, que queima o pastor é o pecado, irmão. Enquanto houver um povo para me ouvir, eu estou lá. Se é 10, 15, 20, 40, 50 mil pessoas, não é para mim, é para ele. E eu estou preparando um povo para ir morar no céu. A diferença, irmão, é esta. Qual teologia está servindo, irmão? Teologia do eu. Sabe qual é a teologia do eu? A teologia que aonde eu não estou satisfeito, não, esse lugar não me pertence. E aí Jesus ele entra dizendo para você o seguinte, irmão: não pertence mesmo, porque o teu lugar não é aqui. O teu lugar é junto com demônios, irmão. O teu lugar é junto com demônios. Por quê? Porque o diabo ele foi pelo próprio interesse dele, mas Jesus ele vai contra o teu. Ele diz assim: tome a sua cruz e negue-se. E se você não se negar por amor a mim, você não é digno de mim. E aí entra o evangelho de negar o eu, irmão. E aí complica o negócio. Porque enquanto estão ovacionando o teu nome, você está bem. Mas agora quando vão contra as fábulas que estão na tua vida, aí você vai mal. Por quê? Porque as pessoas não gostam da verdade. Quando você estuda teologia, irmão, você fica tão confuso. E isso é um dos parâmetros de por que muito teólogo sai da igreja. É isso. Porque ele para de acreditar que existe Deus, irmão. Porque as pessoas estão mentindo na igreja. As pessoas estão mentindo na igreja. E é por isso que quando você descobre a verdade, você chega na igreja e você diz assim: isso é um show. Isso não é para Deus, isso é um show. Isso não é uma igreja, isso não é um culto, isso é um show. Tem luzes, tem um som preparado. É um show, irmão. Sabe quem dá show? É o diabo. Chegou para Jesus e disse o que para Jesus? Eu vou te dar todos os ventos da terra. Quando nós preparamos um show, você vem aqui para ser entretido. E quando você não é entretido, você vai decepcionado para casa. Por quê? Porque é um show. Agora, quando você ia para o culto de Paulo, sabe como que era a pregação de Paulo? Ele sentava e ele começava a falar com as pessoas. Falar bem o verbo. Você tem paciência para isso? Ou tem que ter um show? Sentar numa cadeira e ficar durante 13 horas falando com você, como foi quando ele ressuscitou Eutico, 13 horas ministrando. A história conta de um homem, irmão, que quando ele começou a pregar na Inglaterra, ele começou a ministrar na Inglaterra, ele começou a dizer coisas, irmãos, das quais as pessoas queriam ouvir. E ele foi convidado para ir para um lugar. Só que esse lugar, para ele chegar a 2 dias andando num burro, num cavalo. E ele passou 2 dias ali até chegar nessa cidade. E quando John Knox chega nesse lugar, ele está muito cansado, quebrado, 2 dias andando no cavalo. E quando ele chega naquele lugar, tem uma multidão, irmão. Pessoa que nem crente era, está ali para ouvir o cara. E
quando ele chegou naquele lugar, ele disse assim: irmãos, eu não vou pregar, estou muito cansado. E ele sobe no andar de cima da casa, e quando ele está subindo as escadas com uma vela, as velas antigamente elas eram muito grandes, porque era a única forma de luz. E ele está subindo as escadas, ele sentou na escada. E diz que quando aquela vela terminou, ele terminou a pregação dele. Em torno de 6 horas ministrando sentado, irmão, numa escada em uma casa pequena. E as pessoas ficaram ali para ouvir, chorando acerca do Evangelho. Quando John subiu no segundo andar, ele morreu no Senhor. Símbolo de que aquela vela, irmão, era o último sopro da sua vida. Pessoas que se desgastaram pelo Senhor. Pessoas, irmão, que elas não iam para o show, elas iam para a igreja. Igreja era um lugar de oração. Igreja era um lugar de santidade. Igreja era um lugar, irmão, onde as pessoas se prostravam no Senhor. Não era um show. Porque eu tenho plena convicção, irmão, que se eu chamasse um grande pregador aqui, a igreja ia encher. Mas no outro dia estava vazio. A outra fábula que criaram no nosso tempo foi essa: vamos para ver um show. Você já viu, irmão, os anúncios de um grande cantor? Está escrito lá em cima: show do cantor. Não é mais culto, irmão, porque eles não vão mais lá para adorar. É um show. Vão lá para ter dinheiro. Vão lá, irmão, para ter uma ministração, ter a sua oferta, ter o seu dinheiro. Mas não tem nada de Deus na sua ministração, no seu culto. Esses dias o Marcelo mandou um vídeo, um post, que dizia assim: o pregador pedindo 10 mil reais para vir pregar numa igreja. E o pastor da igreja disse assim: então, já que o senhor está cobrando, eu também quero exigir algumas coisas. Eu quero exigir 10 leprosos curados. Eu quero exigir 50 cadeirantes andando. Eu quero exigir 50 prostitutas convertidas. E no final o senhor aceita Jesus e se converte também. Porque estamos pagando pelo show. Mas os últimos tempos que Paulo está falando, surgirão todo tipo de pessoas. Agora a pergunta é essa, irmão: quem é você? Quem é você dentro desse contexto evangélico, irmão? Quem é você, irmão, dentro dessa personalidade cristã que nós temos hoje? Tem inúmeras placas, inúmeras igrejas, inúmeros nomes. Temos padres, papas, temos pastores, bispos, apóstolos. Temos aí divindade, semideus. Temos aí, irmão, todo tipo de nome aí que se pensar. Profeta. Temos aí, irmão, pessoas que são presbíteros, anciões. Temos aí todo nome que você pensar dentro de igreja ministrando a palavra. Mas a pergunta que eu tenho para dizer é essa: quem você está ouvindo? Para onde você está ouvindo, irmão? Eu quero falar para você uma palavra que talvez você nunca ouviu na sua vida. Todo pregador prega uma teologia. Todo pregador prega uma teologia. Ele não prega só a Bíblia, ele prega uma teologia. A teologia da igreja menorá é qual? É uma teologia judaica. Por que teologia judaica, pastor? Porque nós temos que voltar ao princípio. Nós temos que voltar aos apóstolos. E os apóstolos não eram cristãos. Eles eram judeus. E nós não podemos entender o cristianismo a partir do cristianismo. Nós temos que entender o cristianismo a partir da essência judaica. Aí você pode dizer: mas o judeu matou Jesus. E Jesus era judeu. Para você entender tudo que Jesus fala, você tem que entender a ideia judaica. O primeiro princípio da igreja foi o que, irmão? Criar uma igreja a partir da filosofia. Nós temos que voltar, irmão, à essência. Nós temos que voltar, porque foi isso que os reformadores fizeram. Eles voltaram à essência. E nós temos que voltar à essência do que, pastor?
Nós temos que voltar a essência de orar de novo. Se desgastar em oração, irmão. 10 horas, 15 horas de oração por dia. Qual que é o dia da tua folga? Ah, é domingo, pastor. Então gasta o domingo inteiro orando de joelho. Ah, pastor, mas daí cansa demais. Eu tenho que fazer almoço, tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar da esposa, tenho que passear no shopping, tenho que tomar sorvete. Que hora que eu vou ter para me distrair? Nos últimos dias surgirão homens que amarão mais o mundo e serão amigos do mundo do que amigos de Deus. A gente quer se distrair com o mundo, irmão. E a nossa distração tinha que ser o céu. Conhecemos um Jesus hoje de ler. Mas quando perguntamos para a pessoa, mostra Jesus de verdade, nós não temos uma oração para fazer para essa pessoa. Nós não temos o poder do levanta e anda. Temos a prata e o ouro, mas não temos o levanta e anda. O que o Senhor quer fazer nesses últimos dias? Ressuscitar os ossos mortos, trazer vida àquilo que está morto na igreja, derrubar os altares dos ídolos, derrubar o altar de Mamon que cobra para pregar, que cobra para cantar, que cobra, irmão, para fazer as coisas. Isso é Mamon que se levantou. Quebrar os altares da idolatria. O que é idolatria? Se não for aquele pregador, eu não vou. Se não for aquele cantor, eu não vou. Eu gosto daquele cantor e não gosto de outro. Idolatria. Estamos adorando pessoas. Deus quer quebrar esses paradigmas da igreja. Por quê? Porque são fábulas. São fábulas, irmão. Sabe o que eu ouvi um teólogo dizendo esses dias? Eu vou, talvez até envio para vocês lá. O pastor estava discutindo com um padre, debatendo a escritura. E eu quero falar isso não como somente como pastor, mas eu quero falar como um teólogo, irmão, agora. Um PhD em teologia, irmão. Eu não sei se é arcebispo da igreja ou ele é padre. Ele disse o seguinte: que Maria é esposa do Espírito Santo, Jesus é o filho dela e Deus é o Pai. E José é o amante. E aí eu pego Levíticos, irmão, e eu vejo no capítulo 19 que eu não posso ter 2 homens. Irmão, eu não sei a cara que o pastor fez, irmão, porque não está filmado, mas o pastor falou: eu nunca ouvi isso da igreja católica, pastor. Pai. E quase ficou todo desarranjado, irmão, porque eu acho que ele falou algo que ele se excedeu pelo extremo. Mas eu quero dizer algo da parte, irmão, da teologia, irmão. Deus nunca foi marido dela. Quem foi marido dela foi o José. A Bíblia diz. E ela estava desposada com José. A palavra desposada ali é marido. E quando nós vemos esse tipo de coisa, irmão, tem gente que apoia. Por quê? Porque é o padre falando. Mas ele não fala em nome de todos os padres, irmão. Assim como um pastor não fala em nome de todos os pastores. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão: que pastor, padre, profeta, apóstolo, seja quem for, está levantando fábulas e nós não comentamos nada. Nós estamos só engolindo, irmão. Mas eu quero me levantar, irmão, nesses últimos tempos, irmão, contra todo tipo de heresia bíblica e demonstrar através do texto, irmão, como tem pessoas que estão pregando coisas que são falsas, erradas, e as pessoas que a escutam por pertencer à denominação, por pertencer à teologia da pessoa, ela acredita. Eu não quero que você acredite mais em denominação, irmão. Você é católico, você é espírita, você é umbandista, você não pode acreditar nas coisas que são faladas. Você tem que provar e ver
discerne se elas são verdadeiras, irmão. Você não pode acreditar nas coisas que são faladas. Você tem que provar se elas são verdadeiras. Os espíritas acreditam numa coisa, irmão. Prove se é verdade real, irmão. Os católicos acreditam numa coisa, então prove de verdade se é real pelo texto. Tem evangélico, irmão, comprando chapéu. Tem evangélico, irmão, comprando coisas de pedreiro, irmão, para levar para a casa deles ser edificada. Tem evangélico comprando rosa, comprando sal. Estão sendo enganados por uma fábula. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão: nos últimos tempos vão surgir fábulas. Como que a gente vai destruir as fábulas? Trazendo elas à existência e dizendo: vamos ver se é verdade mesmo, pastor. Vamos ver se é real isso que o senhor está pregando mesmo. Se eu tocar com essa rosa aqui em cima do endemoniado, eu quero ver o diabo sair dele, mas eu quero ver um endemoniado que não é pago pela igreja. Vamos ver se essa santa chora mesmo. Desmonta essa santa aí, vamos ver se não tem nenhum canto por dentro dela. Vamos ver se a imagem de reflexo aí no espelho. Vamos ver se esse trabalho de macumba funciona mesmo. A ideia ela só é real quando ela é trazida à existência. Se a tua vida não muda no lugar onde você está, tem alguma coisa errada com esse lugar. Se a tua vida não é transformada, de duas uma: ou você não aceita a mensagem que está sendo ministrada, ou aquilo que você está aceitando é uma heresia, é uma fábula. De duas umas: ou você não faz tudo aquilo que é pedido, ou aquilo que está sendo pedido é pedido debaixo de fábula. Faz um propósito aí, Deus vai bater o martelo. Aí você faz o propósito, não acontece nada. De duas uma: ou você não cumpriu o propósito correto, ou o propósito que o pastor estava falando era o quê? Heresia. Deus não estava na coisa. Eu quero te desafiar, irmão. Pega esse livro aqui e começa a viver conforme esse livro aqui. Eu quero te desafiar o seguinte: se esse livro não mudar a tua vida, confessa a igreja. Porque quando Lutero pegou nesse livro, ele mudou a história. Quando John Wycliffe começou a traduzir esse livro, ele foi queimado numa fogueira. Mas ele falou declarando que a igreja daqui 100 anos surgiria um que não conseguiriam matá-lo. Quando os morávios pegaram aqui e eles leram o texto dizendo assim: orai sem cessar, eles oraram durante 100 anos pelo avivamento. Quando a Assembleia de Deus se originou em Belém, irmão, o princípio deles era orar, jejuar e ler a Bíblia. Sabe por que nós temos que fazer esses 3 pilares? Porque é desses 3 pilares que Jesus venceu o diabo no deserto. Primeiro, no jejum: nem só de pão vive o homem. Segundo, na palavra: assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no terceiro, na oração, dizendo: somente a Ele prestarás culto. Se Ele diz só a Ele prestarás culto, por que está tendo culto do romance para achar marido para mulher? Se a Bíblia diz só a Ele prestarás culto, por que tem culto a anjo, culto a santo, culto a várias pessoas? Por que tem culto a esse tipo de coisa? Culto da bênção, culto da vitória, culto da graça, culto do poder, culto do milagre, irmão, só a Ele. É a Bíblia que está dizendo. Não pode ter culto a outro Deus além dele. Tudo que foge disso, a Bíblia declara que é idolatria. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. O texto está dizendo, irmão, e quando as pessoas se prostravam perante o texto,
começou a acontecer umas coisas loucas, Kelly. O primeiro sinal que aconteceu foi igual ao Atos capítulo 2. As pessoas começaram a falar numa língua que eles não conseguiam entender. Do nada, Kelly. A segunda coisa que começou a acontecer milagre dentro da igreja. A terceira coisa que começou a acontecer salvação na cidade. Sabe o que aconteceu, irmão? Na Suíça, no segundo grande avivamento, fechou as cadeias, irmão. Sabe por que fechou as cadeias? Porque não tinha crime mais. Porque todo mundo ia para a igreja, irmão. Sabe o que aconteceu no terceiro grande avivamento de John Wesley? Quando ia ter culto no horário do jogo de futebol, irmão, fechava os estádios. Por que fechava os estádios, pastor? Porque eles tinham que participar do culto. Em Chicago, irmão, eles tinham que mudar o horário do jogo por causa do culto de Wesley. Sabe por quê? Quando Benny Hinn começou o avivamento em Pensacola, quando começou o avivamento em Toronto, quando esses homens se posicionaram, irmão, quando uma igreja se posicionou em jejum, oração e Bíblia, e eles se converteram dos seus maus caminhos, sabe o que Deus fez? Ele ouviu dos céus, ele sarou a terra, irmão. Sabe por que não está sarando a terra? Porque a igreja não está voltada para isso. Se o teu trabalho te atrapalha, sai dele. Aí você fala, pastor, mas do que eu vou sobreviver? Eu não sei, irmão. Mas tudo aquilo que me atrapalha, eu tenho que abrir mão. Procure um trabalho que trabalhe menos, procure um trabalho que faz menos. Para quê? Para que você sirva mais. E aí você vai dizer, pastor, mas você está me indicando a passar fome, a passar necessidade. Vive uma vida simples, irmão, é muito melhor. Vive uma vida sem cartão de crédito. Vive uma vida sem parcelamento. Vive uma vida simples, você vai viver muito melhor. Feijão, arroz e frango, irmão. Não precisa ter picanha, não precisa ter churrasco. O que importa é o ter tempo de servir ao Senhor. Quando essa ideia entrar em você, irmão, você vai olhar para o texto de Jesus dizendo, nem só de pão viverá o homem, você vai entender de uma maneira diferente. Eu falava com o Marcelo e dizia, Marcelo, vamos parar de procurar serviço bom, cara. Eu falei que quanto mais se ganha, mais se desgasta, cara. Vamos viver com 1.200 por mês. Como é que nós vamos sobreviver com isso? Vivendo. Tem família de 8 que trabalha com isso. Você com 10 não sobrevive bem. Sabe por que você não vive bem? Porque teu coração está no mundo. Teu coração está nas coisas. Esses dias eu estava preocupado dizendo, Deus, e daí, Senhor? E agora, Deus? Começou a surgir uns camaradas aí, irmão, de canto, falando as coisas. Falei, e agora, Deus, como é que faz? Deus falando para mim, de novo, foco na Bíblia, foco na obra, e do resto eu cuido. E aí, meu irmão, você tem uma dívida enorme, Deus vai pagando de um jeito e de outro. E aí, quando Deus, Ele começa a fazer coisas na tua vida, irmão, você começa a entender a maneira que Jesus está falando, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que é a palavra que te alimenta, irmão. Você não vai na igreja para buscar bênção, você vai na igreja para ver anjo. Aleluia! Você não vai na igreja, irmão, por causa do horário. Você está preocupado com o horário mais. Você vai estar lá se desgastando, o culto vai terminar, e você vai ficar e você vai dizer, Deus, eu não saio daqui enquanto eu não te vejo. Aleluia! Fala, Deus! Todo mundo vai embora e você vai ficar lá. Porque enquanto você não vê o Senhor, irmão, você não vai embora. Por quê? Porque o culto não foi feito ainda. Só tem culto quando Ele entra. Nós temos que se desgastar, irmão. Ah, mas eu tenho que levantar às 6 horas da manhã amanhã. Ah, mas eu tenho... Irmão, é um dia na semana. Aleluia, Deus. É um dia na semana. É 2 dias na semana. Aí você diz, mas amanhã eu tenho que levantar cedo. Você está preocupado com o horário.
E aí entra Jesus dizendo: somente a Ele adorarás. Você está prestando culto. Você está prestando culto para o cansaço, para o desgaste. Você está prestando culto para o teu trabalho. Porque o que é culto? Você sabe o que é culto? A palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus. A palavra andar ali é culto. O que é andar com Deus? Aquele texto está dizendo que ele se prostrava. Todas as vezes que eu me prostro, eu presto culto. Eu me prostro. Sabe o que Nabucodonosor falou para o império? Ele disse assim: todo mundo vai ter que se prostrar diante da imagem. Quem não se prostrou fez o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Por quê? Não prestaram culto. O que é culto, pastor? Prostrar-se. Quer prestar culto a Deus? Se prostre. Se prostrar com o que, pastor? Com o teu coração, com tua alma e com todas as tuas forças. Um culto de verdade é a Ana, irmão, gemendo por Samuel. Sabe o que Ana está fazendo? Ele está ensinando nós. Se vê no culto toda quinta, todo domingo. Todo quinta, todo domingo. Toda quinta, todo domingo. E Ana está dizendo: eu fui durante 30 anos em Jerusalém. Eu fui prestando culto toda quinta, todo domingo. Mas teve um dia que eu não aguentava mais prestar. Eu estava prostrado perante a minha inimiga. Eu estava prostrado perante o meu marido. Mas chegou um dia que eu fui me prostrar diante de Deus, porque eu não aguentava mais a opressão que estava sobre mim. E depois de tanto culto que ela participou, ia e voltava, ela prostrou-se uma vez e o Senhor gerou dentro dela um profeta. Tem algumas coisas que precisam começar a ser geradas em nós, irmão, para combater as heresias. Tem Eli que está no altar, irmão. Tem os filhos de Eli que estão se prostituindo. Aí Samuel se levanta. Sabe o que significa Samuel? Samuel, aquele que ouve o El, aquele que ouve Deus, para gerar dentro de nós aquilo que ouve a Deus. Tem que gemer, tem que chorar, tem que queimar aqui dentro um desejo. E você dizer: Deus, eu vou ser consumido igual Lutero. Falava 14 idiomas para traduzir a Bíblia. Eu vou ser consumido como Wycliffe. Eu vou ser consumido, Deus. Eu vou ser consumido como João, que estava em Patmos. Deus, eu vou ser consumido. Como John Wesley, que levantava às 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho horário, pastor. Eu durmo tarde, eu acordo tarde. E o texto de Deus, ele é excluído da tua vida. Ele renova as tuas forças como as águias. Tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa para ser ministrada. Tem muita coisa para ser falada no nosso meio e que não dá tempo. E que não dá tempo, irmão, porque o tempo é muito pouco. Mas tem esse espírito que tem que ser gerado dentro de você, irmão, o espírito da apologética. Esse espírito, irmão, de Paulo, que defendia diante das heresias a verdade de Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite, eu quero declarar para você: não acredite naquilo que você ouve. Não acredite em mim, não acredite no Kevin, no Marco, não acredite, irmão, vai e prove. Vai e prove o que os pastores estão pregando, o que os padres estão pregando. Vai e prove, irmão, na Escritura. E quando você trazer à existência aquilo dizendo: olha, aquilo que ele pregou é verdade, então siga esse evangelho. Mas enquanto não for verdade, não sirva a mentira, não sirva uma ideia, não sirva um pensamento, sirva a verdade de Deus. Se você acha que dar dízimo na igreja é errado, vai estudar dízimo na Bíblia. Ah, pastor, eu acho errado. Amém, irmão, glória a Deus que você acha errado, mas me prove na Escritura que está errado.
Não vem com ideia do meu lado. Ah, pastor, eu acho que esse negócio de falar língua estranha é loucura. Amém, irmão? Glória a Deus que você acha que é loucura, mas me prova na Bíblia que é loucura. Ah, irmão, pastor, eu acho que esse negócio de igreja e tal não serve para mim, irmão. Talvez não sirva, mas me prova na Escritura que a igreja é mentira, que a igreja é falsa, que a igreja está aqui por causa de dinheiro. Não vá através de ideias, vá através da Escritura. Sola a Escritura, somente a Escritura, somente Deus, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Eu queria que você curvasse a cabeça. Meu Deus, que essa palavra venha entrar no coração de cada um que nos ouve, Senhor. Que, Senhor Deus, esse panorama histórico da igreja, Senhor, mesmo sendo cortado, se errei algum nome, Senhor Deus, me perdoa, mas em nome de Jesus, Pai, que a apologética esteja nos nossos lábios, que a verdade do Evangelho esteja diante de nós, que a gente não seja cegado, Deus, por teologia, Senhor Deus, de teólogos coach, por teologia da prosperidade, por teologias falsas, Senhor, mas que a gente volte à raiz da Escritura, e a partir disso, Deus, as verdades surjam, as verdades sejam reais e a gente possa provar delas dos sinais e maravilhas do nosso meio. Se tudo isso que tenho ministrado, Senhor Deus, diante desse púlpito, se tudo isso que devo falar diante da igreja, Deus, é verdade, eu quero, Senhor Deus, provar disso. Eu quero declarar, Senhor Deus, o Espírito de Paulo sobre cada um aqui. O Espírito de Paulo que defendeu a verdade diante dos gnósticos. Quero declarar, Senhor Deus, o Espírito Wycliffe, que se levantou, ó Deus, diante de toda a heresia do seu tempo da Idade Média e disse: não está certo. Eu quero levantar, Senhor Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jonathan Edwards quando ele pregava, Senhor Deus, na Inglaterra. O primeiro grande avivamento que o Teu Espírito Santo promoveu depois de 1500 anos. Quero declarar, Senhor Deus, a unção de Billy Graham, de Benny Hinn. Eu quero declarar, Senhor Deus, sobre um povo que busca a Tua unção, a mesma unção que havia sobre o Wilson, a mesma unção que havia sobre Miriam, sobre Jedutum, sobre os filhos de Davi, Senhor Deus, em nome de Jesus. Os filhos de Corá, Senhor, mesmo espírito de adorador, Senhor, não espíritos de compra, de show, de ingresso, mas o espírito de adoração, Senhor Deus, que assim como Miriam se levantou com um pandeiro e uma voz dizendo: só o Senhor é Deus, e 6 milhões de israelitas passaram a te adorar, dizendo: somente o Senhor é Deus. Assim seja, Senhor, o espírito de adoração verdadeiro, o espírito de graça e de poder, Jesus. Em nome do Senhor, ó Pai, venha heresias, venha, Senhor Deus, qualquer tipo de falsidade, e serão destruídas, Senhor, através da bigorna que é a Tua palavra, aonde muitos martelos já foram moídos, aonde muitas verdades e inverdades já foram criadas, Deus, mas que somente a verdade do Senhor permaneceu. Em nome de Jesus, toda heresia, toda visão, toda fábula seja combatida no nosso meio. Toda fábula seja combatida no nosso meio. Tudo aquilo que é criado por homens seja destruído de dentro dessa igreja, Deus. Amém, Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que espíritos de Satanás impedem nós de vermos a verdade, Senhor, que sejam destruídos no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo paganismo no meio da igreja, Senhor, todo, Senhor Deus, prostituição que existe no meio da igreja, Deus, em nome de Jesus. Destrói, Jesus! Que o Senhor traga luz sobre todas as trevas, Pai. Como a Tua palavra diz em Gênesis
capítulo 1, verso 3, e disse Deus: raiar a ordem, e venha a luz, que traga a luz, Senhor, em nome de Jesus. Que toda preocupação, Deus, que existe acerca dessa vida, da tua palavra nos conforte. O Senhor diz que assim como as flores nunca se vestiram tão belas como Salomão, nós não devemos nos preocupar com o nosso dia a dia. Supre, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, irmão, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com tua casa. E você diz: amém. Deus abençoe a sua restante semana. Estaremos aqui no domingo em nome de Jesus.